Imagine a cena. Você descobre um jogo novo, começa a jogar e é tudo que você queria. O visual te prende, o som é envolvente, a jogabilidade parece feita para você. Você sente aquela energia, algo novo, empolgante. Então, você começa a jogar todos os dias. Você se sente bem a cada missão cumprida, cada nível alcançado. Você se sente no controle, como se tivesse achado algo que finalmente te completa, e joga por semanas sem parar. Mas então, algo muda. A empolgação diminui, aquilo que era divertido vira rotina, as fases parecem repetidas. Você começa a entrar no jogo sem saber exatamente o porquê. Você apenas entra. E de repente, o jogo que te fazia se sentir incrível, agora só te distrai. Então você pensa, preciso achar outro jogo. Então vai atrás de uma nova experiência. Acha outro jogo e tudo começa de novo. Você se empolga até não se empolgar mais. E então a mesma coisa acontece. Sabe o que é mais curioso? Isso não acontece só com jogos. Acontece com ideias, com hábitos, com sonhos. Você tem vontade de fazer algo novo, criar um projeto, aprender algo, mas não começa. Ou começa e depois para. E aí você volta a procurar outra ideia, outro jogo, outro hábito, o que te faça sentir no começo de novo. É como se você estivesse sempre buscando algo, mas nunca construindo aquela coisa. E a pergunta que não quer calar é: por que isso acontece? Por que a gente não consegue manter o ritmo quando tenta algo novo? Por que a gente sempre volta para aquela rotina monótona de antes? E sim, o problema não é você. O problema é o seu cérebro. Seu cérebro foi treinado para repetir, para seguir os caminhos mais fáceis. Quando você começa algo novo, é como se seu cérebro se sentisse ameaçado. Ele entra em um modo de defesa, pensando: isso é diferente, isso dá trabalho, isso pode falhar. Faz de tudo para te trazer de volta para aquela zona de conforto. E não é porque você é preguiçoso. Isso é um sistema de defesa do seu próprio cérebro para evitar riscos. Ele pode ser considerado como aquele sentimento de dúvida que nós seres humanos sentimos. Será que isso vai dar certo? E se eu falhar, o que eu faço? Eu realmente estou pronto para isso? E é nesse cenário que mais vicia não são só os jogos, é aquela dopamina fácil. O seu cérebro se acostuma a receber recompensas imediatas, tudo que exige pouco e dá prazer. Mas a consequência disso é cruel. A motivação de longo prazo some, a capacidade de foco enfraquece e a disciplina morre. Você começa a viver num ciclo de empolgação e abandono, começo e desistência, desejo e frustração. Existe um sintoma muito conhecido nas redes sociais, chamado Síndrome do PC Gamer. É um estado psicológico de insatisfação constante, onde você compra um PC gamer, joga alguns jogos, mas se cansa rápido. E logo começa a buscar novos jogos, novos upgrades e novas experiências, mas nunca se sente satisfeito. É como se nada mais empolgasse o suficiente, mesmo com o melhor setup gamer possível. Imagine que você tem muitos jogos à sua disposição, como bibliotecas imensas como Steam, Epic Games, Game Pass, expectativas irreais. Quando você tem o seu melhor PC gamer, maior é a sua expectativa de que o jogo vai ser incrível. Se não for, o tédio vem mais rápido. Aquela sensação de improdutividade. Às vezes, o jogador começa a se sentir que está desperdiçando o seu tempo. Mas também
não encontra motivação para fazer outra coisa. Com base nisso, vou trazer um relato de um amigo meu que passou pela síndrome do PC Gamer. No início, para ele, várias oportunidades de jogos, várias histórias, vários cenários incríveis, mas depois de algum tempo, segundo ele, era como se fosse uma abstinência de repente você só enjoar de jogar. Muitas vezes até pelo fato de que cada jogo era uma fortuna. Então ele resolveu ficar mais apegado aos jogos que ele já tem. O que faz total sentido, porque da onde veio a vontade de jogar um jogo? Lembra daquele tempo em que você não pensava duas vezes antes de baixar um jogo? Não se preocupava com FPS, resolução ou requisitos mínimos. O que importava era se o jogo era divertido. Você prendia a sua atenção, você criava memórias e de alguma forma, mesmo com gráficos simples e menos recursos, parecia que a diversão era muito mais genuína. Hoje em dia, tudo virou análise técnica. Antes de baixar um jogo, você sempre se pergunta: será que o meu PC aguenta? Será que roda no Ultra? Será que eu vou ter que fazer upgrades? A escolha deixou de ser emocional e passou a ser mais racional. Se você não tem uma máquina potente, está automaticamente excluído de muitas experiências. Os jogos deixaram de ser acessíveis e universais como eram antes e se tornaram produtos de luxo para quem pode acompanhar o ritmo da indústria. Não é só sobre gráficos ou desempenho, é sobre o que se perdeu no caminho. Os desenvolvedores antigamente tinham um foco principal na diversão, criatividade e acessibilidade. Jogos bem pesados que rodavam em qualquer máquina e ainda assim conseguiam prender a atenção por horas, dias e meses. Para você ter uma ideia de como era leve os jogos, você podia jogar em qualquer site. Por exemplo, The King of Fighter, Fatal Fury, Street Fighter, Metal Slug e vários outros jogos. Esses jogos são a prova de que você não precisa de gráficos realistas. Só a mecânica do jogo e uma história boa fizeram milhares de pessoas gostarem. Inclusive, esses jogos ainda rodam nesses sites. E foram eles que criaram memórias para nós jogadores. Mas voltando ao assunto, como quebrar essa rotina que você está vivendo? A única forma de vencer esse padrão é fazer algo que o seu cérebro vai resistir no começo. Você vai começar um projeto novo e vai parecer chato, mas vai tentar estudar umas meia hora e vai parecer inútil também. Você vai escrever, gravar ou criar e vai aparentar que não está funcionando. Mas se você continuar, mesmo sem motivação, mesmo errando, você ensina o seu cérebro que é possível construir. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve. E se você puder, comenta aqui embaixo qual era aquele seu jogo antigo que você adorava jogar quando era pequeno. Obrigado por assistir e até a próxima.